Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar o tapete Flávia. Essa aqui já é a segunda parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. O meu tapete tem 40 centímetros de largura, 80 de comprimento, mas seguindo o vídeo você consegue confeccionar ele com tamanho diferente, então dá para fazer uma passadeira de forma bem fácil. Eu utilizei os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo e foram 270 gramas da cor 7220, e isso equivale a mais ou menos 300 metros. E 180 gramas da cor 8001, que equivale a mais ou menos 210 metros. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, tesoura e agulha de tapeceiro para fazer os arremates. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e se você encontrar alguma dificuldade, deixe um comentário que eu ajudo você. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, então se inscreva aqui no canal, ative as notificações porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Preenchi todos os espaços no meu tapete, agora na lateral eu tenho somente alças pronta aqui para fazer os blocos com 3 pontos altos, tá? Nessas bordas aqui do trabalho. Eu vou começar fazendo aqui no canto, vou amarrar o fio branco do mesmo jeito no cantinho, olha, na alça do canto, já chegando na próxima alça. Pegando de baixo para cima, vou fazer somente um nó desse jeito, olha, no canto, e não no meio, nem aqui no início, tá? Para facilitar na hora de finalizar a volta. Vou posicionar o fio no dedo, vou introduzir a agulha dentro dessa alça, vou buscar o fio que vem do novelo formando uma alça, vou prender com ponto baixo. Após o ponto baixo, vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Mas se você tem costume, pode fazer mais correntes, tá? Após esse ponto baixo, pode fazer mais correntes. Vou laçar o fio na agulha e já vou trabalhar na próxima alça. Eu vou completar esse leque aqui só quando completar a volta. Então eu vou na próxima alça e vou fazer um bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Quando completar a volta, eu vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que eu fiz aqui nessa alça, viu? Então, após esse bloco com 3 pontos altos, não faço corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha, vou para a próxima alça e vou fazer bloco também com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Sem fazer corrente, vou só laçar o fio na agulha, vou para a próxima alça e vou fazer bloco com 3 pontos altos. E vou seguir fazendo assim até chegar no canto. No canto eu explico para você como fazer, tá? Mas nas alças, sem corrente de espaço e sempre bloco com 3 pontos altos. Se o seu ficar repuxando, dependendo aí dos seus pontos, se ficar mais estreito, né, assim, fazendo os blocos sem fazer corrente de espaço, você pode fazer uma corrente de espaço entre um bloco e outro, tá? E aí na próxima volta já faz a adaptação na hora do bico de acabamento, conta os pontos para fazer a adaptação. O meu dá certinho fazer assim os blocos sem corrente de espaço, mas se precisar, aqui, olha, após o bloco é só fazer uma corrente, vá para a próxima alça e faça bloco com 3 pontos altos. Desse jeito assim, olha. Então isso para quando o trabalho fica repuxando, tá? Franzindo como se estivesse virando um chapéu, então faça uma corrente. No meu não precisa fazer isso, então vou fazer até chegar no canto. Quando chegar no canto eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto, fazendo os blocos sem corrente de espaço entre um e outro, sempre 3 pontos altos nas alças. Aqui, olha, a próxima alça já é a alça do canto. Tá ficando certinho aqui, colocando numa superfície plana, não fica repuxando, não fica formando ondulação. Então eu vou seguir em frente. Na alça do canto eu vou fazer 3 pontos altos, mas após esse ponto aqui não faço corrente de espaço. Vou fazer um bloco aqui com 3 pontos altos no canto. 1, 2, 3. Vou fazer só 2 correntes de espaço, 1, 2, e vou completar aqui com mais 3 pontos altos ainda na mesma alça. 1, 2, 3. E vou seguir, olha, sem corrente de espaço, vou fazer bloco na próxima alça exatamente igual eu já fiz no início da volta, né? Só bloco com 3 pontos altos. Sem fazer corrente de espaço, sigo para a próxima alça e faço o bloco também com 3 pontos altos. Como você pode ver, as correntes que eu vou fazer de espaço só quando chegar no canto, tá? Eu faço o bloco com 3 pontos altos.
2 correntes e 3 pontos altos. Se o seu ficar repuxando, pode fazer aqui com 3 correntes, o importante é que fique certinho colocando numa superfície plana, tá? Eu vou fazer a volta completa, na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo os blocos sem corrente de espaço. Aqui, olha, a próxima alça é a alça que eu comecei, né? A alça do canto. Chegando aqui, eu vou fazer bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço. Vou laçar o fio na agulha. Vou voltar no mesmo lugar e vou fazer somente 2 pontos altos, porque esse aqui, olha, vai completar esse bloco, né? Para ficar exatamente igual a todos os outros. Então, vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Assim, deixo essa laçada bem ajustada na agulha e vou fazer ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que eu fiz para formar o primeiro ponto alto. Assim, olha, eu completo então o bloco com 3 pontos e finalizo a volta, essa primeira volta com blocos de 3 pontos altos. Para começar a próxima volta, eu vou fazer uma corrente de espaço para dar a altura do primeiro ponto. Vou seguir para o próximo ponto, só que dessa vez pegando somente o fio na parte de trás. E vou fazer ponto baixo. Veja que em cima de cada ponto alto tem 2 fios desse jeito. E eu vou pegar sempre o fio que fica mais na parte de baixo, né? Na parte do avesso da peça. Assim, olha, pego de cima para baixo, pegando somente o fio da parte de trás e faço ponto baixo. Vou no próximo, faço do mesmo jeito. E vou seguir fazendo assim até chegar no canto e aí mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto, fazendo os pontos baixos, pegando somente os fios na parte de baixo, né, na parte de trás aqui de cada ponto alto. Logo à frente, olha, eu tenho as 2 correntes formando o canto do trabalho. Aqui eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente, pegando também assim, somente o fio na parte de trás. Vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes para formar o canto do trabalho. E vou voltar na segunda corrente e vou fazer ponto baixo. Assim, olha, esse canto fica bem simétrico, então, ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente, e vou seguir fazendo ponto baixo nos próximos pontos altos também, do mesmo jeito, pegando somente o fio no avesso da peça, esse que fica mais na parte de trás do trabalho. Veja que o canto fica certinho, mas se você fez 3 correntes aqui para formar o canto na volta anterior, quando chegar aqui no canto você vai fazer ponto baixo na primeira e na segunda corrente, aí vai fazer 2 correntes de espaço, voltar na segunda corrente fazer ponto baixo e fazer ponto baixo na terceira corrente e depois sim seguir em frente fazendo os pontos baixos em cima dos próximos pontos altos. Eu vou seguir fazendo assim por toda a volta, sempre que chegar no canto faço do mesmo jeito e na hora de finalizar essa volta e começar a próxima eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo do mesmo jeito, olha, no canto com 2 correntes, eu faço ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes de espaço, vou fazer ponto baixo na segunda corrente, eu vou fazer mais uma volta de ponto baixo depois dessa, então nos cantos também tem 2 correntes, né, nessa volta aqui, então na próxima volta também é do mesmo jeito, tá? Ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes, ponto baixo na segunda corrente e vou seguir aqui até o final dessa volta, olha. Ponto baixo mais nesse ponto. No próximo já tenho a corrente formando o primeiro ponto baixo, que é onde eu iniciei a volta, vou finalizar com um ponto baixíssimo. Ficou assim, olha. Vou começar mais uma volta de ponto baixo do mesmo jeito, olha, fazendo só pegando o fio da parte de trás. Então, após finalizar com ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente, é nessa corrente aqui que eu vou finalizar a próxima volta. Vou para o próximo ponto, pegando somente o fio da parte de trás e vou seguir fazendo ponto baixo. Essa volta é exatamente igual a essa que terminamos de fazer. A volta toda em ponto baixo, pegando somente o fio na parte de trás. Como eu disse, nos cantos nós temos 2 correntes, nem todos os cantos também 2 correntes. Então, sempre do mesmo jeito, ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes, ponto baixo na segunda. Eu vou seguir fazendo por toda a volta, porque ela é exatamente igual a essa que terminamos de fazer. No final eu mostro para você como ficou o resultado, como finalizar essa volta e como começar a próxima volta também. Já estou chegando no final da volta, esse aqui é o último canto, veja que eu fiz exatamente igual na volta anterior, ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente, vou seguir com ponto baixo até o último ponto e faço ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo. Assim. Vou mostrar aqui para você como ficou o resultado, então, desse contorno
todo em ponto baixo, o tapete já fica bonito desse jeito. Fiz 2 voltas com ponto baixo e isso deixa a borda do tapete bem firme, bem simétrica, facilita na hora de adaptar outro tipo de acabamento. Ele já fica legal desse jeito também, dá para utilizar sem fazer outro bico de acabamento, mas eu vou mostrar para você como adaptar agora um bico de acabamento bem fácil. Já utilizei ele aqui em outros tapetes e vou fazer ele nesse modelo aqui também. Após finalizar com ponto baixíssimo, eu estou na direção do 1, 2, 3, 4 do quinto ponto baixo. 1, 2, 3, 4 do quinto ponto. Eu vou fazer ponto baixo no próximo ponto, para começar então a próxima volta no sexto ponto. Desse jeito, olha, eu fiz um ponto baixo. Após o ponto baixo, eu vou fazer alça com 5 correntes, 2, 3, 4, 5 correntes, vou pular 1, 2, 3, 4 e prender com ponto baixo no quinto ponto. Novamente, alça com 5 correntes, 3, 4, 5 correntes, vou pular 4 pontos, 1, 2, 3, 4 e prender com ponto baixo no quinto ponto. Para dar certo esse bico de acabamento, o número de alças aqui entre um canto e outro precisa ser número ímpar. Aqui, por exemplo, eu vou precisar fazer uma adaptação. Então, quando chegar mais ou menos na metade do tapete, eu vou fazer uma alça diferente. Até chegar ali na metade, eu vou fazer alças com 5 correntes, 3, 4, 5, vou pular 1, 2, 3, 4 e prender com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, vou pular 1, 2, 3, 4 e prender com ponto baixo. Cheguei mais ou menos na metade, olha, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4 alças, todas iguais. A próxima alça eu vou fazer só com 4 correntes. 1, 2, 3, 4, vou pular somente 3 pontos. 1, 2, 3, vou no quarto ponto e prendo com ponto baixo. Agora eu vou seguir fazendo alças como eu fiz aqui no início, com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, 3, 4 e prendo com ponto baixo no quinto ponto. Vou fazer um pouquinho mais rápido porque é repetição. 3, 4, 5. Prendo com ponto baixo no quinto ponto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Prendo com ponto baixo no quinto ponto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, prendo com ponto baixo no quinto ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3, 4 e prender com ponto baixo no quinto ponto, que é o último ponto antes aqui do espaço de 2 correntes que eu tenho no canto do tapete. Vou mostrar aqui para você, olha, que eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 alças, mas lembra que eu disse que precisa ser número ímpar? No início eu pulei aqui, olha, 5 pontos, né? Porque eu vou completar fazendo mais uma alça aqui. Ou seja, após prender com ponto baixo nesse primeiro ponto, eu vou pular 1, 2, 3, 4 e finalizar com ponto baixíssimo. Por isso, eu comecei então no sexto ponto de base, tá? Pulei aqui 5 pontos para que eu faça uma alça a mais. E aí eu dividi aqui os pontos para que seja um total ímpar quando eu completar essa volta. Eu vou começar agora na próxima lateral, que é no comprimento do tapete, mas para começar nos próximos pontos eu vou fazer aqui uma alça com 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. E vou prender com ponto baixo no próximo ponto. Veja que eu pulei as correntes, prendi com ponto baixo no próximo ponto baixo, já no comprimento do tapete. Aqui eu vou seguir fazendo do mesmo jeito. E se precisar de adaptação, eu pulo um ponto a mais ou um ponto a menos na alça, tá? Eu prendi com ponto baixo, vou fazer alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E vou pular 1, 2, 3, 4 e prendo com ponto baixo no quinto ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, 3, 4 e prendo com ponto baixo no quinto ponto. Eu vou seguir fazendo desse jeito aqui. Para o meu tapete dar certo, eu vou precisar fazer uma adaptação aqui também no comprimento. Para dar certo no meu tapete, eu vou precisar fazer a adaptação como eu fiz aqui na largura. Só que no comprimento eu vou precisar fazer 3 alças diferentes. Então eu vou espalhar elas aqui para você identificá-las de forma bem fácil. Eu vou fazer ela entre esses blocos, tá? Uma aqui entre esses 2 primeiros blocos. A segunda alça que eu vou fazer com 4 correntes somente aqui entre os blocos do meio. E a terceira alça entre os 2 últimos blocos. Todas as outras alças eu vou fazer assim com 5 correntes. Somente 3 delas com 4 correntes, então pulando 3 pontos de base, tá? Eu vou fazer mais ou menos até chegar aqui para para fazer essa primeira adaptação para você ver. Alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5.
prendo com ponto baixo no quinto ponto. Vou pular 1, 2, 3, 4 e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou no quinto ponto. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. 1, 2, 3, 4 pontos, prendo no quinto ponto. Chegou mais ou menos na divisão entre um bloco e outro, vou fazer então a próxima alça com 4 correntes. Olha, 1, 2, 3, 4. Vou pular somente 3 pontos. 1, 2, 3 e prendo com ponto baixo no próximo. Agora eu vou seguir fazendo alça com 5 correntes até chegar mais ou menos na divisão entre os dois blocos novamente, para fazer mais uma adaptação dessa, e lá entre os dois últimos blocos eu vou fazer novamente a adaptação. Como é só repetição essas alças, eu vou fazer até chegar no próximo canto, e aí eu mostro para você como ficou a adaptação no meu tapete e a quantidade certinha de alça para você fazer direitinho aí no seu tapete também. Já estou chegando no final, olha, 1, 2, 3, 4, prendo com ponto baixo no quinto ponto de base. Alça com 5 correntes, 3, 4, 5, vou pular 4 pontos, 1, 2, 3, 4, e prendo com ponto baixo no quinto ponto, que é o último antes do espaço de 2 correntes que forma o canto do trabalho. Ficou assim. Como eu disse para vocês, eu fiz aqui então somente 3 alças diferentes, né? Eu fiz aqui uma alça mais ou menos na divisão entre esses dois blocos, eu fiz uma alça com 4 correntes pulando 3 pontos. Todas as outras, olha, com 5 correntes pulando 4 pontos de base. Mais ou menos na divisão entre os outros dois blocos, eu fiz novamente alça com 4 correntes pulando 1, 2, 3 pontos de base. As outras aqui, alça com 5 correntes pulando 4 pontos. Então aqui eu fiz a segunda alça pulando somente 3 pontos. A terceira alça está entre os dois últimos blocos, como eu disse aqui, olha, mais ou menos na divisão entre um bloco e outro. Estas outras alças com 5 correntes pulando 4 pontos. E aqui uma alça com 4 correntes pulando somente 3 pontos. Todas as outras com 5 correntes pulando 4 pontos de base. Deixa eu conferir a quantidade de alças então. Sem contar a do canto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Lembra que eu disse? O total de alças entre um canto e outro precisa ser número ímpar. Aqui na largura, você vai seguir repetindo somente uma das alças, né, mais ou menos aqui na divisão entre um bloco e outro, você vai fazer com 4 correntes pulando 3 pontos de base. No comprimento, como você viu, 3 alças eu dividi para facilitar então entre os blocos também na divisão. Se você fez o seu tapete com um tamanho diferente, então precisa contar os pontos aí para adaptar, mas dá certo adaptar em qualquer tamanho, tá? E para garantir, você vai fazer a conta da seguinte forma: conta o total de pontos, digamos, aqui no comprimento, você vai contar o total de pontos, o total menos 15 e o restante dividido por 10. E aí, se precisar de algum ponto, você vai fazer adaptação. Se ao dividir por 10 faltar pontos, então você faça aí alça com uma quantidade menor. Por exemplo, no meu tapete faltaram 3 pontos na minha divisão por 10, então 3 alças eu fiz pulando um ponto a menos, para garantir que fique certinho chegando lá no próximo canto, tá? Como faltaram 3 pontos, então significa que em 3 alças eu não tinha 4 pontos para pular, e por isso eu pulei somente 3, tá? E aí muita gente pergunta, né, também já me perguntaram por quê, quer entender o total menos 15 e o restante dividido por 10, por quê? Nesse caso aqui, como podem ver, o total menos 15 e o restante dividido por 10. Em outros modelos vai ser outra quantidade, porque não existe uma regra que dê certo em todos os modelos. Sempre vai depender do modelo de bico de acabamento e do total de pontos. E como eu não sei o tamanho do tapete que você vai fazer, lembra que eu disse que o importante é que o total de alças entre um canto e outro precisa ser número ímpar? O Samuca nunca vai saber o tamanho do seu tapete, mas eu preciso garantir que o total de alça seja ímpar, né? Então, por isso, eu pedi para você reservar 15 pontos. Porque 15 pontos dá para fazer 3 alças, tá? Então, o total menos 15 para fazer essas 3 alças aqui. Total menos 15, o restante dividido por 10. Porque 10 dá para fazer 2 alças. Então, quando você dividir por 10, vai dar um total de alças que seja par. E quando você adicionar essas 3 alças no final dos 15 pontos que eu pedi para reservar, o total, independente do comprimento, vai ser ímpar. Digamos que o total dividido por 10 seja 5. Então, 2 alças vezes 5 dá 10 alças. Se for número 7, se der um total de 7, vai dar 14. Vai ser sempre número par o total de alças.
E quando você adicionar as outras 3 alças, o total vai ser ímpar. Então vai ser impossível errar esse bico de acabamento, independente do tamanho do tapete. Eu sei que quem gosta de conta, beleza, já está aí todo feliz, mas quem não gosta de conta já nem entendeu essa parte que eu disse aqui, mas tudo bem. Se você não conseguir adaptar, deixa um comentário que eu ajudo você, é só contar aí o total de pontos baixos que você tem no seu tapete, deixar um comentário que eu ajudo você, tá? Na descrição desse vídeo também eu vou deixar uma explicação certinha sobre essa adaptação, mas como eu disse, não vale para qualquer modelo de bico de acabamento. Essa explicação é para esse modelo. Aqui no canal, por exemplo, tem modelo também descontando 15 pontos, o restante dividido por 18, o total menos 20, o restante dividido por 18, o total menos 15, o restante dividido por 9, então vai variar muito dependendo do modelo, tá bom? Mas qualquer dúvida é só deixar um comentário, como eu disse, no modelo aí que você for fazer, que eu ajudo você a fazer a adaptação. Aqui, olha, eu finalizei aqui essa lateral com um ponto baixo no último aqui, antes da alça do canto, né? Então, para continuar, eu vou fazer alça com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou para o próximo espaço e pulo, né, aqui já na próxima lateral, prendo com ponto baixo no primeiro ponto. Aqui na largura é exatamente igual a outra. Quando chegar aqui entre um bloco e outro, eu vou fazer uma alça com 4 correntes, pulando 3 pontos. Todas as outras com 5 correntes. É só repetição do que eu fiz aqui, olha. Somente uma alça com 4 correntes pulando 3 pontos, tá? Quando chegar no comprimento novamente, você vai fazer 3 alças, né? E sempre assim, na divisão entre um bloco e outro, para facilitar na hora de conferir aí se deu tudo certinho. Como é só repetição, eu vou fazer aqui no meu tapete a volta completa com alças. No final eu mostro para você como ficou e como continuar fazendo o seu tapete. Já estou chegando no final da volta, fazendo as alças. Aqui, olha, chegando no último canto, vou fazer uma alça com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou prender com ponto baixo no próximo ponto, já na lateral onde eu comecei. Como eu comecei essa volta no 6º ponto, veja que sobraram aqui 1, 2, 3, 4, que é o que eu preciso pular aqui para fazer a próxima alça, a última alça. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Se você não tem agulha de tapeceiro, finaliza com ponto baixíssimo, pegando de cima para baixo, no ponto baixo que foi feito para iniciar a volta, e finaliza desse jeito. Alonga bem esse fio, passa ele para a parte do avesso, tem uma outra ponta de fio aqui esperando para amarrar as duas pontas juntas, tá? Mas eu gosto de fazer essa finalização com agulha de tapeceiro, então aqui, olha, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou alongar bem aqui, cortar esse fio para fazer o acabamento com agulha de tapeceiro. Vou colocar esse fio na agulha. A próxima etapa eu vou utilizar a cor tâmara, que é a cor 7220, que eu utilizei para fazer os quadradinhos do início. Aqui eu vou colocar esse fio na agulha e vou pular o ponto baixo, vou na corrente que está logo após, né, a primeira corrente da alça, olha, da primeira alça que eu fiz. Pego então na primeira corrente pegando os 2 fios, passo em todo esse fio, desse jeito. Vou passar agora na última corrente de cima para baixo e vou passar dentro do ponto baixo, saindo com a agulha no avesso da peça. Vou ajustar bem esse ponto e assim essa alça fica igual a todas as outras, não fica aparecendo a finalização. Com o fio no avesso da peça, eu vou costurar ele para chegar junto da outra ponta de fio aqui para amarrar bem as duas pontas juntas. Olha, eu vou só costurar ela aqui no avesso, de forma que não apareça lá na frente, desse jeito. E aqui eu posso amarrar as duas pontas juntas antes de cortar. O primeiro nó eu não aperto muito, depois eu posso apertar um pouquinho mais, e o terceiro nó eu posso apertar bem, tá? Ficou desse jeito, olha. Não fica volumoso, o fio Barroco Max Color é bem macio, não deixa esse volume todo, né, quando faz esse nó. Cortei aqui bem no pezinho do nó mesmo, olha, ficou bem certinho. E eu tenho aqui então já a preparação para o bico de acabamento. No meu tapete ficou assim, olha. Aqui entre um canto e outro na largura eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alças. E aí o canto, né? No comprimento eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 alças, sem contar com as do canto, tá? Isso é importante, então, como eu disse, o total de alças precisa ser número ímpar. Na largura, novamente, eu fiz do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alças. E no comprimento, claro,
21 alças porque eu só repeti, eu fiz exatamente igual. Agora eu vou começar a trabalhar com o fio de cor tâmara para fazer então o bico de acabamento. Eu vou começar amarrando o fio na alça que fica logo após a alça do canto, tá? Então, a primeira alça após a alça do canto. Eu vou trabalhar com o fio de cor tâmara, como eu disse, e vou amarrar aqui no meio, então, na primeira alça após a alça do canto. Desse jeito. Deixei uma sobra de fio, fiz somente um nó bem na metade da alça. Assim. Vou posicionar esse fio no dedo para trabalhar, vou introduzir a agulha dentro da alça, pegar o fio, buscar fazendo uma laçada e prender com um ponto baixo. Ficou assim, olha, na metade da alça. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e na próxima alça eu vou fazer um total de 7 pontos altos. 1, tudo na mesma alça. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Ficou assim, olha. Vou fazer uma corrente de espaço e vou prender com ponto baixo na próxima alça, na metade da alça também, assim. Vou repetir agora esse leque na próxima alça. Prendi com ponto baixo, vou fazer uma corrente de espaço, vou na próxima alça e faço 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Faço uma corrente de espaço, prendo com ponto baixo na próxima alça. Por isso, precisa ser ímpar, tá, o total de alças. Porque em uma alça eu vou fazer esse leque com 7 pontos, na outra eu vou prender com ponto baixo. Eu vou seguir repetindo assim até chegar aqui no canto, e aí eu mostro para você como fazer no canto também. Já estou chegando no canto do tapete. Aqui, olha, na alça do canto eu vou fazer 2 leques desse aqui com 7 pontos altos. Após prender com ponto baixo nessa alça, eu vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Fiz até chegar na metade da alça. Vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2, vou laçar o fio na agulha e vou fazer mais 7 pontos altos nessa mesma alça do canto. Tudo aqui no mesmo espaço. Assim eu formo o biquinho aqui no canto do tapete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, tudo aqui no canto, olha. Vou fazer uma corrente de espaço e vou prender com ponto baixo na metade da próxima alça. Ficou assim, então, no canto do trabalho eu tenho 7 pontos altos, 2 correntes, novamente 7 pontos altos. Veja que eu prendi com ponto baixo na alça logo após o canto e vou seguir repetindo por toda a volta. Olha, após prender com ponto baixo, vou fazer uma corrente de espaço, vou para a próxima alça e vou fazer 7 pontos altos. Tudo repetição, então eu vou fazer a volta completa. Sempre que chegar no canto você vai fazer do mesmo jeito, tá? O leque com 7 pontos altos, 2 correntes e 7 pontos altos novamente. Quando completar a volta eu mostro para você como ficou o meu trabalho e como continuar fazendo o seu também. Já estou completando a volta, fazendo o último leque, esse aqui, olha, o do canto, né, que fica com 7 pontos altos, 2 correntes, novamente 7 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço e vou finalizar com ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para começar a volta. Assim, olha, eu completo então a primeira volta do bico de acabamento aqui no meu tapete. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo nessa corrente e depois utilizar ela mesma como alça, tá? Então, vou fazer ponto baixíssimo, pegando dentro da corrente, desse jeito. Agora, pegando dentro do espaço formado por essa corrente como alça, eu vou buscar o fio que vem do novelo, tenho 2 laçadas na agulha, vou buscar o fio do novelo novamente, prender formando um ponto baixo. Agora eu vou fazer 7 correntes de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Vou no próximo espaço de uma corrente que eu tenho após os pontos altos e vou prender com ponto baixo. Aqui, olha, nesse espaço de uma corrente aqui após a sequência de 7 pontos altos. Ficou assim, olha, uma alça com 7 correntes na direção dos 7 pontos altos. Os pontos baixos ficam nas correntes, tá? Por exemplo, o próximo ponto baixo que eu vou fazer é nessa corrente de espaço que eu tenho logo após o ponto baixo e antes da próxima sequência de ponto alto. Vou fazer agora uma alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E vou prender com ponto baixo na corrente de espaço. Ficou assim. Vou fazer alça com 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou prender com ponto baixo após essa sequência de 7 pontos altos. Alça com 5 correntes e depois vou prender logo após o ponto baixo. Então, a alça de 7 correntes fica na direção do bloco de 7 pontos altos e a alça com 5 correntes vai ficar na direção do ponto baixo, desse jeito, olha. Vou mostrar aqui como está ficando aqui no trabalho. Alça com 5 correntes prende sempre no ponto baixo e alça com 7 correntes fica na direção do leque de 7 pontos altos. E eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto do tapete, tá? Lá eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo as alças sempre do mesmo jeito, olha, uma alça com 7 correntes, alça com 5. Chegando aqui no canto, tenho logo à frente esse leque, né, com 7 pontos altos e 2 correntes. Vou fazer uma alça com 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vou prender com ponto baixo dentro do espaço de 2 correntes que eu tenho aqui na ponta do tapete, desse jeito. Agora eu vou fazer uma alça menor com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e vou prender com ponto baixo ainda no mesmo lugar, no mesmo espaço aqui de 2 correntes. Ficou assim, olha. Uma alça com 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes e vou prender com ponto baixo na corrente de espaço que eu tenho após essa sequência de leques. E agora eu vou seguir repetindo, mas deixa eu mostrar aqui, olha. Ficou assim, olha, alça com 5, alça com 7 e alça com 5 bem na pontinha aqui, formando o canto do tapete. Nunca prende em cima do ponto baixo, tá? Sempre na corrente de espaço. Veja que após prender eu vou fazer a alça com 5 correntes, 3, 4, 5 e vou prender com ponto baixo no próximo espaço de uma corrente. E para não se perder, sempre que chegar na direção dos 7 pontos altos, tem a mesma quantidade de correntes. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo as alças, vou prender aqui com ponto baixo e vou fazer a última alça. Eu comecei aqui, olha, no ponto baixo logo após esse ponto que está prendendo os blocos, né? Então aqui eu vou fazer uma alça com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e vou finalizar com ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para começar a volta. Introduzindo a agulha desse jeito, faço um ponto baixíssimo para finalizar essa volta de alças, olha só. Então tenho aqui uma alça com 5 correntes, exatamente igual a todas as outras que eu tenho aqui na direção do ponto baixo, tá? Fiz assim na volta completa. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo em 4 das 7 correntes que eu fiz aqui para formar essa alça que eu tenho logo à frente. Pegando de cima para baixo na corrente, vou fazer ponto baixíssimo na primeira, na segunda, na terceira e na quarta corrente. Ficou desse jeito. Agora eu vou fazer um ponto baixo pegando dentro dessa alça, desse jeito, busco o fio, fico com 2 laçadas, busco o fio e passo nas 2 laçadas, formando um ponto baixo bem na metade da alça. Vou fazer uma corrente de espaço, vou para a próxima alça e vou fazer um leque formado por 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, desse jeito. Vou fazer um ponto picô, formado por 3 correntes, 1, 2, 3. Vou voltar em cima do último ponto alto, pegando de cima para baixo, desse jeito. Vou passar o fio aqui na frente, buscar o fio que vem do novelo, fico com 2 laçadas na agulha, pego o fio do novelo novamente, passo nas 2 laçadas, formando o ponto picô. Vou fazer mais 4 pontos altos aqui na mesma alça de 5 correntes.
1, 2, 3, 4. Ficou assim. Vou fazer uma corrente de espaço e vou prender com ponto baixo na metade aqui da próxima alça, que é a alça com 7 correntes. Ficou desse jeito, olha. Se o seu ficar formando ondulação, você deixa de fazer essas correntes que tem antes e após o leque. Se ficar repuxando, você pode aumentar o número de correntes aqui antes e após cada um dos leques, tá? Fica aí como opção para quem quiser ou precisar adaptar. Aqui, olha, prendi com ponto baixo, vou repetir esse leque do mesmo jeito. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, na alça de 5 correntes eu vou fazer o leque com 4 pontos altos, vou fazer esses pontos um pouquinho mais rápido. 2, 3, 4, os 4 pontos na alça de 5 correntes, vou fazer o ponto picô formado por 3 correntes, 1, 2, 3, vou voltar no último ponto alto pegando de cima para baixo os 2 fios e vou prender com um ponto baixo, para formar o ponto picô. Ficou assim. Vou fazer mais 4 pontos altos aqui na alça de 5 correntes, 1, 2, 3, 4. Uma corrente de espaço, vou para a próxima alça e prendo com um ponto baixo na metade da alça. Agora tenho 2 leques já completos. Eu vou fazer até chegar no canto. Quando for fazer o leque do canto, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto do trabalho. Vou fazer aqui uma corrente, prender com ponto baixo na alça de 7 correntes. Logo à frente eu tenho a alça com 5 correntes formando o cantinho do trabalho. O leque desse canto eu vou fazer com um ponto a mais em cada uma das fases, né? Que eu estou fazendo com 4 pontos altos, ponto picô e 4 pontos altos. No leque do canto eu vou fazer 5 pontos altos, ponto picô e novamente 5 pontos altos. Prendi com ponto baixo, vou fazer uma corrente e vou fazer os 5 pontos altos nessa alça. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou fazer o ponto picô com 3 correntes, 1, 2, 3. Vou voltar em cima do último ponto alto, do mesmo jeito, né? O ponto picô sempre igual. Faço ponto baixo para formar o ponto picô. E vou completar fazendo mais 5 pontos altos aqui no mesmo lugar, na mesma alça. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Ficou assim. Vou fazer uma corrente de espaço para prender aqui com ponto baixo no meio dessa próxima alça. Uma corrente de espaço, vou na próxima alça e prendo com ponto baixo. Aqui, olha, vale a mesma coisa, tá? Se ficar repuxando, você pode aumentar as correntes aqui, antes e depois do leque. Você pode aumentar o número de pontos altos nesse leque. O importante é testar. Se ficar certinho com essa quantidade de pontos, ótimo. Se não precisar, não se preocupe. Faça a adaptação, tá? Aumenta a quantidade de correntes, aumenta a quantidade de pontos altos, mas não deixa ir repuxando ou formando ondulação, tá? Agora eu vou seguir repetindo, olha, após o ponto baixo eu vou fazer uma corrente de espaço, logo à frente a alça com 5 correntes, então vou fazer o leque normal só com 4 pontos altos. Somente esses leques do canto eu estou fazendo com um ponto a mais e eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Sempre que chegar no canto eu faço esse leque um pouquinho maior para não ficar repuxando. Vou fazer a volta completa, na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo aqui o último leque. Todos os leques entre um canto e outro do mesmo jeito, olha, fiz sempre com 4 pontos altos, um ponto picô e novamente 4 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço e se você não tem agulha de tapeceiro, é só finalizar com ponto baixíssimo. Nesse ponto baixo, olha, que foi feito para começar a volta, introduzindo a agulha assim de cima para baixo. Faça o ponto baixíssimo, alonga bem esse fio, passa ele para o avesso da peça e amarra bem antes de cortar as sobras. Eu gosto de fazer o acabamento com agulha de tapeceiro, então aqui, olha, após essa corrente de espaço, eu vou alongar o fio, vou deixar uma sobra grande para eu conduzir ele até a outra ponta de fio também. Vou cortar esse fio aqui e colocar na agulha de tapeceiro. Eu sempre falo agulha de tapeceiro, mas tenho que lembrar também que dá para fazer com agulha de costura, tá? Passando assim o fio no fundo da agulha dá certo.
Aqui, olha, se eu vou fazer o acabamento com agulha, eu não posso começar no ponto baixo, e sim na corrente que está logo à frente, ou sempre no ponto que está logo à frente, tá? Passo de trás para frente, desse jeito. Agora, de cima para baixo na última corrente e de cima para baixo no ponto baixo, já saindo no avesso da peça. Olha só, fica exatamente igual. Todos os outros não dá para notar que foi feito o acabamento aqui. Com o fio no avesso da peça, eu vou seguir costurando ele até chegar aqui nessa outra ponta de fio. Ou você pode conduzir ele para outro acúmulo de fio e dividir em dois e fazer o acabamento, e depois fazer o acabamento com essa outra ponta de fio também. Como tem aqui um acúmulo de fio dos pontos baixíssimos, né, que foram feitos aqui nas correntes iniciais, eu vou seguir costurando ele aqui para esconder ele no avesso da peça, desse jeito, e vou descer com ele em direção à outra ponta de fio. Assim, olha, sempre no avesso da peça, como é a mesma cor, não fica aparecendo. Costurei até chegar mais ou menos junto com a outra ponta de fio. Aqui na frente não fica aparecendo nada. Então vou tirar aqui da agulha, vou amarrar bem essas duas pontas de fio antes de cortar a sobra. Vou fazer 3 nó, o primeiro eu não apertei muito, tá? E os outros dois eu apertei à vontade. Aqui também tem a opção de você dividir eles em dois, tá? Conduzir eles um pouco mais antes de cortar, se tiver medo aí de ficar soltando aqui as pontinhas de fio. Bom, eu finalizei aqui o meu tapete, eu espero que você tenha feito o seu também e gostado do resultado. Se fizer, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal Blog do Crochê, que eu vou ficar bem feliz. O nome desse tapete é Flávia, para homenagear a minha amiga Flávia Belisário. Ela é fã do meu trabalho, apoiadora, ela é membro aqui do canal e ela disse que gosta dos tons terrosos, então eu espero que ela tenha ficado feliz aí com o resultado, né, desse modelo aqui. Flávia, um beijo grande no coração, tá? E muito obrigado pelo carinho que você tem com o meu trabalho. Eu espero que vocês todos tenham gostado aqui do meu tapete, então um beijo grande no coração e até o próximo passo a passo.